E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um dos maiores clássicos do faroeste em quadrinhos, A História do Oeste, publicação que retorna ao Brasil pela editora Saican. A editora Saican é mais uma das pequenas editoras que vem fazendo um grande trabalho em relação aos quadrinhos italianos. É uma coleção que vai demandar aí uma quantidade razoável de volumes, 25 deles, mas pelo que eu estou vendo em relação aos projetos sendo financiados via Catarse pela editora Saican, eles vão conseguir aí completar a história do Oeste. É uma publicação que vem aqui no formato italiano, belíssimo acabamento gráfico, de excelência realmente. Você tem aqui a lombada costurada, uma edição em capa dura. Esta aqui é a guarda, belíssima, com papel couché colorido, galera. Isso mesmo, couché colorido de uma boa gramatura, pouco mais de 300 páginas. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Além disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o financiamento da continuação da história do Oeste. Se eu não me engano, são os volumes 3 e 4, mas dá para você pegar um combo desde o primeiro volume, que no caso é este daqui. Mas de qualquer forma, nós vamos ter aqui um material que vai compilar as 3 primeiras histórias da história do Oeste, criação de Gino de Antônio, que vai contar com os desenhistas Renzo Calegari e Antônio Canali. A edição aqui da Saican, ela, além de estar graficamente bem impressa, muito bonita, ela vai trazer aqui, ó, os próximos volumes, tá? Ó, 2, 3 e 4 com as suas capas. E o editorial eu achei realmente bem caprichado, muito bom mesmo. Vai trazer aqui, ó, a mais bela série já publicada por nossa editora, com comentários aqui do Sérgio Bonelli. Vai tratar da família McDonnell, né? Aqui a gente tem um pouquinho sobre a ideia da história do Oeste, e eu já vou entrar nesse mérito. E aqui eu achei realmente muito legal e interessante, que fala sobre a história do Oeste, a publicação aqui no Brasil. Nós tivemos 73 episódios lançados pela Ebal, que finalizou a publicação e chamava aqui de Epopeia Tri, né? Ela teve umas mudanças de nome e tudo mais, e depois a Record, né, acabou lançando 47 histórias, mas não finalizou essa série A História do Oeste. E aí nós vamos chegar aqui, né, no primeiro capítulo, que vai trazer Rumo ao Desconhecido, depois nós temos Os Aventureiros e a terceira história, O Grande Vale. Como são 75 edições, obviamente nós teremos 25 volumes aí da história do Oeste. Vamos falar então um pouquinho, galera, dessa publicação e por que ela é tão instigante, tão gostosa de ler. Essa série ela vai retratar fatos históricos, que foi basicamente aquela marcha que os Estados Unidos fez em direção ao Oeste. A colonização inglesa e depois com a proclamação da independência americana, começou ali no leste, próximo do Oceano Atlântico. Porém, haviam terras que não tinham sido exploradas ainda. Existiam, obviamente, alguns caçadores de pele, pessoas que faziam comércio ali no oeste, mas não algo organizado pelo governo americano. Então nós vamos ter ali, basicamente, uma exploração e colonização do que viria a ser essa marcha para o oeste. E o protagonista da história, pelo menos dessas primeiras histórias, é o Brett McDonnell. Então nós vamos ter aqui dentro da série da história do Oeste elementos factuais, históricos que realmente ocorreram, com a inserção de personagens ficcionais para trazer uma narrativa que tenha uma certa independência em relação a esses acontecimentos históricos. O foco da série A História do Oeste vai ser basicamente na família McDonnell e que vai, né, conforme a história for avançando, mostrando, né, as gerações dessa família. O leitor percebe já por essas 3 primeiras histórias que o personagem principal ele envelhece o tempo
passa dentro da publicação, assim como é na coleção Ken Parker, que eu considero uma das melhores, e pelo jeito essa aqui também vai entrar para a lista de melhores que vocês podem comprar atualmente aqui no Brasil, onde o protagonista da história, ele acaba sentindo, né, a questão da experiência, da passagem do tempo e assim por diante. Assim como eu disse para vocês, o governo dos Estados Unidos tem essa iniciativa, esse projeto através do presidente Thomas Jefferson, de mapear, né, o Oeste, descobrir se existem terras férteis, o que eles vão enfrentar de adversidades e de uma certa forma ir colonizando também esta região. O Brett McDonald, protagonista da história, ele é apenas um desenhista, pelo menos no início dessa história. Ele quer tentar a sorte numa cidade maior para poder mudar de vida. Então ele chega ali com a roupa do corpo, uma sacola com alguns pertences e durante ali uma tentativa de assalto, ele acaba intervindo, mas vê suas coisas sendo levadas. Só que a vítima dessa tentativa de assalto é uma figura importante e influente que acaba convidando ele a participar dessa grande expedição, essa jornada aí para o oeste americano. Ele, como não tem nada a perder, acaba aceitando essa proposta. Os chefões dessa expedição acabam colocando o Brett para mapear a região do oeste. Então, conforme eles vão avançando, ele vai desenhando, sejam paisagens, seja questão topográfica, rios e assim por diante. E obviamente nós vamos ter uma narrativa de história pelo olhar do colonizador, do governo americano, obviamente baseado em livros de historiadores, mas que se formaram em universidades americanas. Não tem o foco de mostrar a visão do índio, do nativo americano com relação às invasões de terras, às caças ilegais e qualquer outra coisa nesse sentido. Ainda que o Gino de Antônio, ele se compadeça, ele tenha empatia em relação à situação dos nativos americanos, conforme você vai lendo dentro dessa publicação. Em relação a como a história é contada, o roteirista Gino de Antônio, ele tem um linguajar mais simples, mais direto, sem aquele rebusquez que eventualmente acaba sendo desnecessário. Então nós vamos ter aqui uma história onde o leitor, ele se sente mais à vontade, a história flui, não se sente enfadonho, né? Aquela coisa, pô, parece que essa história não anda, os diálogos ali são muito carregados. Não, é uma história que tem realmente uma fluidez muito interessante, sem falar nos personagens que o Gino de Antônio coloca dentro da história, que o leitor acaba sentindo uma empatia, se interessando e se importando por eles, como o caso do próprio Brett. Então nós vamos ter aqui, ó, um trabalho artístico de qualidade. Olha só. As cores também estão muito bonitas, bem aplicadas. Galera, nós estamos falando aqui de uma história com mais de 50 anos. Aqui o Brett, ó, com a sua prancheta desenhando. E o protagonista da história, para ganhar o respeito, né, dos seus companheiros nessa jornada, ele precisa também se impor. Aqui o cara provoca ele parte para cima e ele começa também a aprender a atirar, a caçar, a lutar num combate corpo a corpo, porque eles vão estar diante de situações inesperadas ou algumas esperadas, como é o caso dos nativos americanos. Então ele precisa lidar com essas adversidades. E é um garoto, ele é bem jovem, né, no início dessa história, que se interessa em aprender. Não é um cara preguiçoso e nem nada nesse sentido. Então nós vamos acompanhando o início de toda essa expedição, com enfrentamentos, com questões de traição, conspirações, muito envolvendo o homem branco com o seu comércio de peles, de não interesse, né, nessa colonização do oeste americano. O governo também dos Estados Unidos preocupado com relação à influência francesa e inglesa nessa região. E o Brett, ele acaba conhecendo uma índia que ela também existiu de fato, né, dentro da história, que tinha sido sequestrada e vai servir como um apoio. E esse relacionamento dos dois fica cada vez mais próximo, de forma
que eles vão ter um filho juntos. E aqui você já tem, né, o garoto já crescidinho. Então, isso demonstra, né, a passagem do tempo dentro dessa publicação A História do Oeste. Aqui a tribo foi atacada, ele tem um ótimo relacionamento com os índios e ele precisa ganhar o respeito dos índios e tal. O irmão da sua esposa, que é indígena, é um cara meio relutante com relação aí a essa mistura do branco com o índio, mas acaba cedendo diante da coragem, da capacidade do Brett em proteger a sua família. E aqui, galera, realmente nós vamos ter um trabalho artístico de roteiro que é muito, mas muito legal. Como eu disse, o Gino D'Antoni ele consegue criar uma narrativa que deixa o leitor muito à vontade dentro da história. Você fica curioso com a próxima página, você quer saber mais sobre os personagens, ainda que toque em alguns temas sensíveis, questões de violência, de abuso. O Gino D'Antoni não pesa a mão, faz uma história redondinha e de bastante qualidade. Então, que nota que eu dou para esse primeiro volume da História do Oeste? Eu dou a nota 9,5, um material realmente de bastante qualidade, e me falaram que sobe ainda mais o nível conforme a publicação for sendo desenvolvida. Em relação aos extras, galera, nós temos aqui a capa das edições que estão compiladas. Aqui a número 3, O Grande Vale, a número 2, Os Aventureiros, e a número 1, Rumo ao Desconhecido. Então é isso daí, galera, torcendo pela conclusão dessa coleção aqui no Brasil em 25 volumes pela editora Saikan. Muito bom, né, ver um clássico aí dos quadrinhos mundiais de volta ao Brasil. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloque aí nos comentários, já leram, pretendem adquirir A História do Oeste? Já digo para vocês que vale a pena, galera. Capa dura, papel couché colorido, são 300 páginas, você consegue financiar via Catarse. Então eu acho que realmente vale muito a pena, beleza? Então é isso daí, galera, um abraço para todos vocês e fui!